Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 9 de maio, celebra a Igreja a vida desse grande santo, São Pacomio. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Comemoração de Santo Isaías, profeta, que, nos dias de Osias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá, foi enviado ao povo infiel e pecador para lhe manifestar a fidelidade e salvação do Senhor, no cumprimento da promessa feita por Deus a David. Segundo a tradição entre os judeus, morreu mártir no tempo de Manassés. Comemoração de Santo Hermas, que é mencionado pelo apóstolo São Paulo na Epístola aos Romanos. Na antiga Pérsia, 310 santos mártires. Morte no século IV. Em Vienne, na Gália Leonense, hoje na França, São Denis, bispo. Morte no século IV. Em Cagli, junto à Via Flamínia, no Piceno, atual região das Marcas, na Itália, o passamento de São Gerôncio, bispo de Sérvia, que, segundo a tradição, neste lugar foi cruelmente assassinado quando regressava de um sínodo celebrado em Roma. Morte no ano 501. Em Vendôme, junto ao rio Loire, na Gália, atualmente na França, São Beato, presbítero, que seguiu a vida eremítica. Morte no século VII. No mosteiro camaldulense de Fonte Avellana, na Úmbria, região da Itália, o beato Forte Gabriele, eremita. Morte no ano 1040. Em Montichieli, cidade da Etrúria, também região da Itália, o beato Benincasa de Montepulciano, religioso da Ordem dos Servos de Maria, que se retirou numa gruta do Monte Amiata, no território de Sena, onde abraçou uma vida penitente. Morte no ano 1426. Em Londres, na Inglaterra, o beato Tomás Pequerin, mártir, monge da Ordem de São Bento, homem de sincera simplicidade e vida inocentíssima, que, falsamente acusado de conspiração contra o rei Carlos II, serenamente subiu ao patíbulo de Tibur por amor de Cristo. Morte no ano 1679. Em Nanjing, cidade do Tonkin, no atual Vietnã, São José do Quang Yen, presbítero da Ordem dos Pregadores e mártir,
que, encerrado no cárcere, continuou a converter os pagãos a Cristo e a confortar os cristãos na fé, até que, por decreto do imperador Teutri, foi degolado. Morte no ano 1840. Em Munique, na Baviera, região da Alemanha, a beata Maria Teresa de Jesus, Carolina Gerardinger, virgem, que fundou com insigne previdência a Congregação das Pobres Irmãs Escolásticas de Nossa Senhora. Morte no ano 1879. No campo de concentração de Dachau, perto de Munique, cidade da Baviera, na Alemanha, o beato Estevão Grelewski, presbítero e mártir, que, durante a ocupação militar da Polônia, sua pátria, extenuado pelos cruéis tormentos infligidos no cárcere pelos perseguidores da Igreja, recebeu a gloriosa coroa do martírio. Morte no ano 1941. Origens. Pacomio nasceu no ano 287, em Tebaida, Egito. Seus pais eram pagãos, bastante supersticiosos e prestavam culto a vários deuses. Paconio, por sua vez, desde a infância, rejeitava tudo isso. De forma que seus pais nunca conseguiram que ele se comportasse como eles. Soldado e prisioneiro. Aos 20 anos, Pacomio foi convocado para servir o exército do imperador. Neste serviço, foi preso na cidade de Tebes. Na prisão, Paconio encontrou-se pela primeira vez com um grupo de cristãos. Ele nunca tinha ouvido falar de Jesus Cristo nem do cristianismo. Mas, o que ele presenciou nesse primeiro contato, transformou sua vida para sempre. O encontro com os cristãos. Estando à noite naquela prisão, passando fome, Pacomio recebeu uma porção de alimento da parte de alguns cristãos. Estes tinham conseguido entrar escondidos na prisão. Tal gesto vindo de pessoas que ele não conhecia, o comoveu. Por isso, ele quis saber quem os tinha enviado àquele lugar tão ruim para ajudar a quem não conheciam. Os cristãos responderam simplesmente: quem nos enviou foi Deus que está no céu. Toque de Deus. Na noite abençoada, Pacomio se pôs em oração com aqueles cristãos, rezou a esse Deus que é Pai e viveu uma experiência singular. A partir das primeiras palavras que ouviu sobre Jesus Cristo e o Evangelho, sentiu em seu coração que esta era a fé que ele tanto procurava sem o saber. O Evangelho tocou seu coração de tal maneira que ele se converteu à fé cristã e agradeceu a Deus por ter sido preso. Batismo e deserto. Depois de libertado da prisão, Pacomio retornou ao Egito e procurou os cristãos. Lá, foi batizado e se uniu à comunidade. Depois, conheceu um eremita chamado Palemon. Este já era idoso e vivia afastado, dedicando-se à oração. Pacomio quis se tornar discípulo do ancião. A princípio, porém, Palemon não quis recebê-lo, sabendo que a solidão, os sacrifícios e a vida de oração dos eremitas eram para poucos. Pacomio, porém, queria e estava determinado. Tanto que convenceu o ancião de que poderia ficar. Chamado de Deus. Certo dia, enquanto caminhava e rezava, Pacomio ouviu em seu coração uma voz. Esta voz lhe dizia para construir naquele lugar um mosteiro e que, tal obra, iria acolher muitos religiosos chamados para a vida monástica. Depois disso, um anjo apareceu a ele e o ensinou a maneira como deveria proceder a organização do mosteiro. Obediência e resultado. Pacomio começou, então, a trabalhar arduamente para cumprir a missão que receberá de Deus. Foi um ato de fé. Construiu tudo na fé e deixou tudo pronto. Então, depois, as profecias se cumpriram. Muitos que foram chamados para a vida monástica começaram a chegar se uniram a ele. Eremitas, religiosos e monges, vindos de várias localidades pediram para ingressar no mosteiro de Pacomio. Aprovação e desenvolvimento. O mosteiro floresceu e o famoso bispo Atanásio, que, mais tarde, tornou-se santo e doutor da Igreja, deu aprovação eclesiástica à obra de São Pacomio. O próprio irmão do bispo, chamado João, distribuiu sua riqueza aos pobres, uniu-se a Pacomio. Novidade.
São Pacomio inaugurou uma forma de vida monástica diferente no Egito. Ao invés de pequenos grupos ligados a um líder carismático, os mosteiros fundados por ele eram verdadeiras comunidades cristãs com regras detalhadas para a convivência em comum, para a oração e para o trabalho. Florescimento e morte. São Pacomio conseguiu, em vida, fundar outros 8 mosteiros masculinos e ainda um feminino. A fama de sua santidade propagou-se por todo o país do Egito e também pela Ásia Menor. Deus deu a ele, em favor da comunidade, o dom da profecia. São Pacomio faleceu aos 60 anos, em 347, atingido por uma peste que assolou todo o Egito. Sua obra perdurou de tal forma que, no século XII, ainda havia mais de 500 monges da ordem que ele fundara. Sua celebração litúrgica foi instituída para o dia 9 de maio. Oração a São Pacomio. Ó Deus, que destes a São Pacomio a graça de conhecer-vos e de se entregar a vosso serviço de tal forma que toda a Igreja se beneficiou, dai também a nós a graça de conhecer a vossa vontade e de cumpri-la, servindo-vos de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. São Pacomio, rogai por nós.